Galera, eu quero fechar aqui o nosso estudo do 24 para vocês entenderem um pouquinho, né? O capítulo 24 ele é muito claro sobre o fim dos tempos, muito claro. O problema é que muitas pessoas elas pregam só texto isolado, as pessoas só vão em fagulhas assim e solta, vai fagulhas e solta, e as pessoas ficam meio que perdidas. Mas é muito mais simples do que você imagina, muito mais simples do que você imagina. Jesus ele é muito claro naquilo que ele diz. Agora vai do interesse de quem está lendo, de querer compreender corretamente. Pegar texto isolado é simples, mas não pegue texto isolado, leia o contexto inteiro. Todas as vezes que alguém falar de um texto para você, mesmo que você tenha pouco conhecimento, procura saber o endereço. Ele falou lá, Gálatas 3. Aí você lê o capítulo todo, para você ver se ele está falando aquilo mesmo, porque só de você ler tudo, você vai entender. Sabe aqueles cortes que o povo faz? Você vai entender fácil o que eu estou dizendo agora. O pessoal não faz corte na internet, aí pega uma frasezinha e coloca lá, e como se o cara fosse mal. É exatamente isso. Às vezes o cara está explicando uma coisa, só que a pessoa pega o corte e lança na internet, todo mundo acha que aquele cara é ruim. Só que na verdade foi só um corte. Então cuidado com o texto isolado. E outra coisa, Israel sempre vai existir guerra, né? Ele próprio disse isso, Jesus disse isso. Sabe por quê? Quando Abraão teve uma promessa do seu filho Isaac. E quando Isaac era para nascer, a sua esposa, ela já era velha de idade. Sabe o que ela fez? Ela pegou e mandou a sua empregada se deitar com Abraão. Ou seja, ela precipitou a promessa. Deus falou que a vida dela. Eles dois iam gerar o filho que ia ser Abraão, né? Que ia ser Isaac. Mas ela se precipitou, mandou ele deitar com a serva. Naquela época era normal isso. Ele se casava com ela e deitava e tinha um filho. Veio Ismael. Ismael não é o filho da promessa porque não saiu de Sara. E quando o que aconteceu, passou os anos, Isaac nasceu. O filho da promessa veio. Ou seja, Ismael não é o filho da promessa. E ficou bem claro isso. Todo mundo percebeu. E Agar, que é a esposa, e Ismael, o que aconteceu? Sara ficou com ciúme porque o menino era um pouquinho mais velho, ficava irritando a Isaac, o filho da promessa. Aí o que ela fez? Ela mandou ele se retirar. E Deus falou sim, convém que ele saia. Por quê? Porque existia uma promessa. Deus não é ruim, gente. Aí você lê a história lá, você fala assim, caramba, Deus expulsou Agar, mandou Abraão expulsar Agar e o seu filho Ismael. Ele não tem culpa, nem a menina, porque quem mandou foi Sara. Então a empregada não tem culpa, ela foi enganada. Só que Deus abençoou e Abraão orou para que eles fossem abençoados, eles abençoou. Sabe onde é essa terra? Oriente. Sabe a Dubai, essas terras onde o povo é rico? É esse povo aí. São abençoados. Só que na cabeça deles, a irritação, ou seja, a provocação. Às vezes você provoca as pessoas, você não sabe o que elas podem fazer. Mas sempre, quando falar de Israel, a descendência, né? A descendência de Isaac sempre vai lembrar Ismael. Ou seja, você não é escolhido, você é qualquer um. Você já viu que a mentalidade deles nós somos inferiores, vocês têm que nos ajudar. Eles estão destruindo Israel, eles matam os judeus e falam assim, vocês não nos reconhecem, nós somos pequenos, então estão matando. Por que tem aquela guerra lá? Por causa disso. Por que no mundo tem essa guerra? As pessoas falam assim, igualdade no mundo, o mundo tem que ter igualdade. Você luta, rala para você conquistar as coisas. Aí vem um político e fala assim, não, você é milionário, você tem que dividir com o pobre. Só que você fica um pouco indignado, que você fala assim, poxa, mas eu lutei para me conquistar. Por que eu tenho que dar para quem é um vagabundo? Será que isso não existe até hoje? Você não já viu essa história rolando? Olha só a mentalidade. Então, esse povo, essa luta de o filho da promessa com o filho da serva sempre vai existir, gente. Então, cuidado com esse negócio. Não fica caindo em fábula, não, sensacionalista. E sempre quando você vê uma pessoa, não fique irritando ela, gente. Porque a revolta, ela destrói. Nós tivemos aí, ontem, aconteceu em Sapopemba que um jovem matou outra jovem. Por quê? Por causa do bullying. Então, quando você irrita muitas pessoas, quando você bajula, não é bajular, né? Quando você ofende a pessoa, vai oprimindo ela, uma hora ela pode revidar. E isso pode ser crucial para a sua vida. Então, não faça isso, porque a falta de perdão, ela destrói. Mas a mágoa
ela arrebenta, cara, tudo. Então o cara ficou magoado por palavras que você disse, por coisas que você fez. Líderes religiosos magoaram muitas pessoas são chateadas com o evangelho por causa disso. Eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre isso, sobre familiares que não conseguem aceitar Jesus. Como o cara não pode aceitar Jesus, cara? Algo tão bom. Mas por quê? Magoado com religiosos que falaram coisas que ofendeu muitas vezes. E isso vai amassando as pessoas, amassando uma pessoa que uma hora ela explode, ou ela pega e vira ateu, vira isso, vira aquilo outro. Essa é a chave. Eu costumo dizer que o cristão ele tem que ser um remédio. Onde você está, a igreja que você está, você tem que ser remédio. Às vezes você é azedo, as pessoas não gostam de você. Se acostume com isso. Mas se você entende o evangelho verdadeiro, cara, esteja ali, amargo, né? O boldo ele é amargo para comer, tomar é ruim, mas quando chega no estômago ele cura. Então o boldo é melhor que o mel. O mel da maldade, ele, na hora que você toma ele é doce, mas quando ele desce pro estômago se torna amargo. Então entenda que essa guerra que existe são pessoas que se sentem inferiores umas às outras. Por quê? Porque ficaram ofendendo. O judeu até hoje ele se acha melhor do que o povo da Palestina. No fundo, ele se gaba. Quando você vê um rico, você vai num bairro nobre, você vê que ele te olha assim. Você vai no restaurante, as pessoas... Pode ser um restaurante... Eu já fiz isso muitas vezes, cara. Eu andei em shopping que você não entra nem a pé, só entra com carro. E o cara vê pela sua roupa, ele já vê que você é um cara pobre, ele já fica te julgando, segurança vai andando atrás de você. Eu vivi isso. Você entra num restaurante chique, as pessoas te medem, de cima e embaixo. Isso ofende. Não existe um princípio de amor de dizer, você é empregado, você é isso e aquilo. Isso ofende. Então por isso que existe guerra. E isso vai ser a raiz do mal. Porque as pessoas colocaram o dinheiro como um Deus. Se o dinheiro é um Deus, o próprio Deus é o adversário dele. E é isso aí, gente. E vamos que vamos, bora. Busca o Senhor enquanto ainda é tempo. Fechou? Então, fechando aqui a nossa parte nesse Mateus 24. Espero que você tenha entendido. Então, isso não é culto, né? Nossa sessão é encerrada desses 3 vídeos aí. Fechou? Abraço. Tchau, tchau.